João capítulo 17. Deus abençoe você que nos acompanha nas redes sociais. Em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a vida eterna. Capítulo 17, verso 3. Verso 3. Aqui é Jesus falando, palavra de Jesus. Você é cristão? Então você crê em Jesus, né? Se você crê em Jesus, você vai crer no que ele falou. E a nossa exposição hoje é no que Jesus falou. Vamos seguir, né? Seguir Jesus é dar atenção à sua palavra. Então, ele fala sobre vida eterna. É o único que promete vida eterna. É o Deus que se revela nas Escrituras. Então ele fala assim, no verso 3, capítulo 17, verso 3 do livro de João. E a vida eterna é esta. Olha bem, o amor dele vai nos explicar o que é a vida eterna, como que nós alcançamos a vida eterna. Aí fala dois pontos, né? Toda vez que tem dois pontos, ele está explicando. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Olha bem, ele fala que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Então ele está falando de um único Deus. Ele não fala aqui que todos os caminhos levam a Deus, está falando de um caminho. Ele está falando de um Deus. Agora, qual Deus? Porque todas as religiões, né, falam em Deus, fala Deus. Mas qual? Qual? Como que nós vamos identificar? Né? Aqui Jesus ele vai identificar para nós um único Deus, o que? Verdadeiro. Então só tem um, né? O único Deus verdadeiro. Quem é ele? Ora, ele fez tudo, ele criou tudo, ele é o Criador. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, ele criou nós, olha bem, criou tudo que se vê, até as coisas invisíveis ele criou. Então, ele é o único Deus, o Deus eterno, invisível, mas real. Olha bem, o único Deus verdadeiro. Agora, as pessoas, elas não conheciam a quem adorar, não conheciam a Deus. Então, uns adoravam o sol, outros a lua, outros o elefante, o crocodilo, outros arrumavam outros nomes, né, de pessoas, de mulheres, de homens, e não sabiam a quem adorar, a quem servir. Não conheciam o único Deus verdadeiro. E o homem tem, Deus já colocou no coração do homem esse impulso de adorar. Por isso que os homens começam a criar deuses imaginários. O Deus segundo a sua própria imaginação. Então, eles começam a fazer afirmativas, né? Que Deus é assim, é assado, que Deus quer desse jeito, daquele outro jeito, da vontade de Deus. E aí, as religiões, cada um vai falar de uma forma. Eu sirvo a esse Deus, aquele Deus assim, né? Mas Jesus veio falar do único Deus verdadeiro. Então, como conhecer o único Deus verdadeiro? Olha bem, ele se revela nas Escrituras. Ele se revela nas Escrituras. Quer conhecer a Deus? Deus vai se revelando nas Escrituras que ele deixou para nós. É o que você tem na mão, as Escrituras, a palavra de Deus, a Bíblia. Então ele se revela. As pessoas não sabiam a quem adorar, mas Deus, ele se apresentou a um homem. Esse homem é Abraão. Ele se revelou e Deus falou com ele. E ele creu no que Deus falou com ele, né? Para ele ter uma intimidade com Deus, uma vida com Deus, Deus fala com ele: sai do meio da tua parentela, quer dizer, do convívio teu, e sai
e vai para uma terra que eu te mostrarei. O que Deus estava querendo com isso? Se revelar a ele, né? Ter intimidade com ele. Então Deus começa a falar com ele, fez promessas para ele. E ainda que pareciam demoradas estas promessas, elas se cumpriram. Então, Abraão é o pai da fé, né? Porque ele creu em Deus, mas não num Deus qualquer, no Deus que criou todas as coisas. E esse Deus se manifestou a ele, falou com ele, fez promessas a ele, né? E promessas que não se acabam até hoje, né? Ele fala que ele deu uma descendência para Abraão maior do que a quantidade de areia do mar, né? Mais do que as estrelas do céu. Então, todos os da fé são filhos de Abraão. Olha bem, essa promessa cumpre-se em nós. Então ele fala, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Então você já sabe, tem um único Deus, e ele não tem dois ou três, não? E ele é o verdadeiro. Ele é o Criador, ele é o Altíssimo, né? Ele é o Todo-Poderoso. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria. E conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Olha bem, tendo ele o único Deus verdadeiro, enviou Jesus. Então, agora, aí as pessoas ficam falando, né? Alguém morre, para que ele seja recebido em Deus, né? Que Deus tenha misericórdia da alma dele, e por aí vai, porque todos querem ter parte em vida eterna, que é uma promessa grandiosa, né? Então as pessoas presumem que vão para o céu, aí eles falam assim, esse aí foi para o céu, né? Passam até a julgar isso. Mas quem vai para o céu? Ele está dizendo aqui, quem tem a vida eterna. A vida eterna está no Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Então, quem não conheceu a Deus, né, não conheceu Jesus Cristo, e Jesus Cristo não é uma figura que você prega num quadro, nem uma imagem que você põe lá na cruz, né? As pessoas ficam presumindo que conhecem a Ele, mas como conhecer a Ele? Através da palavra dele. Ele se revela, ele fala quem é, quem ele é. Ele diz, eu sou o Senhor. Ele fala, eu sou o Senhor, fora de mim não há Deus. Então eu, quer dizer, criei todas as coisas, fiz todas as coisas, eu criei vocês, não? E o desejo de Deus é que todos venham ter vida eterna. Esse é o desejo de Deus. Mas para que as pessoas se enquadrem no desejo de Deus, eles precisam conhecer a Deus. Não basta presumir, quando eu vou morrer, eu vou para o céu. Isso é uma presunção. Agora, o que ele fala para fazer? Conheçam ao Senhor e prossigam em conhecê-lo. Nós vamos conhecer a Ele pela sua palavra e a Jesus Cristo que Ele enviou. O que Jesus veio fazer? Apresentar para nós a verdade de Deus, a palavra de Deus. E Ele fala aqui, manifestei, no verso 6, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Então, quer dizer, Ele manifestou o nome de Deus aos homens que me deste do mundo. Eram teus, o Senhor me confiou, e eles têm guardado a tua palavra. Olha bem, Deus deu a Jesus os homens que têm guardado a sua palavra. Olha bem a importância da palavra. Não se pode falar, eu sou cristão. Todo mundo fala, uma grande maioria fala, mas você conhece a Deus?
Você conhece Jesus? Eu conheço, eu já vi a figura dele, né? Eu frequento essa, aquela religião, mas você conhece ele? Né? Você pode ter visto, né, uma pessoa importante e acha que conhece aquela pessoa, mas você nunca viu, você só viu na televisão. Você não pode falar que conhece, porque você não conversou com ele, nunca teve intimidade com ele. Né? Então, ele fala que manifestou o nome dele, né? Manifestei o teu nome, o nome do único Deus verdadeiro aos homens que me deste. Por que foi dado a Jesus os homens? Quais homens foram? Aqueles que creram que Jesus é o Filho de Deus, aqueles que creem que a palavra, que as Escrituras são verdade de Deus, que Deus as ditou a homens santos. Então ele fala, e eles têm guardado o quê? Para você ter vida eterna, você tem que guardar o quê? A palavra de Deus, a Jesus de Nazaré. Aí você vai conhecer a Deus. E Jesus fala, agora, né, no verso 8, ele diz assim, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles receberam e verdadeiramente conhecem que saí de ti, creram que tu me enviaste. Olha bem, o que Jesus transmitiu para os homens? A palavra, porque eu lhes tenho transmitido as palavras. Quais palavras? As palavras que me deste. As palavras, as Escrituras vieram de Deus. Jesus, então, ele é o Verbo, ele é a palavra de Deus, né? E Jesus veio transmitir essas palavras para nós, apresentando para nós o único Deus verdadeiro. Falar em Deus, eu sou de Deus, mas você conhece Jesus? Você tem Jesus? Você fez uma aliança com Jesus? Você aceitou a Jesus como Senhor e único e suficiente Salvador da tua alma? Você tem uma aliança com Ele? Você pensa que vai obter vida eterna por presunção, né? Por justiça própria? As pessoas, então, se baseiam em justiça própria. Se nós pudéssemos ter vida eterna pela justiça própria, pela nossa justiça, Jesus seria totalmente indispensável. Ele teria morrido, teria se sacrificado inutilmente. Se eu posso me salvar, se eu posso ter vida eterna pelos meus méritos, Jesus, então, morreu sem sentido, sem propósito, né? Então, porque eu lhes tenho transmitido o quê? O que Jesus veio fazer? As palavras que me deste. Deus ditou para ele. Deus ditou as Escrituras, elas são ditadas pelo Espírito Santo a homens santos. São secretários de Deus que escreveram as Escrituras. E então elas apresentam para nós quem é o único Deus verdadeiro, e Jesus veio confirmar essas coisas e veio revelar para nós, transmitir para nós as palavras de Deus, que Deus deu a ele, né? Que Deus, o Pai, deu a ele. E ele, no verso 14, ele diz o seguinte: eu lhes tenho dado a tua palavra. Então ele deu a palavra de Deus para os homens. É isso que Jesus fez. E o que aconteceu? Qual que é a consequência das pessoas quando recebem a palavra de Deus, quando ouvem a palavra de Deus, quando entendem a palavra de Deus? Ele diz aqui: e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também não sou. Olha bem. As pessoas recebem a palavra de Deus e, ao receber as palavras de Deus, eles passam a ser odiados, inclusive pelos próprios religiosos.
Olha bem, pregamos a quem? A Jesus Cristo. A Jesus Cristo. A palavra de Deus. A palavra que veio do céu. Que Jesus transmitiu a nós. Então nós recebemos essa palavra, nós cremos nessa palavra, né? Então, com isso, veio acarretado sobre os que creem, né? Um ódio, né? Um ódio. Por isso, quando você fala a palavra de Deus, muitos resistem e falam que é de Deus, falam que são religiosos, olha, falam que são cristãos. Mas como ser cristão se nós resistimos à palavra de Deus, se nós não recebemos a palavra de Deus? E ele diz no verso 17, ele faz aqui, ele está fazendo uma oração, Jesus falando, Jesus orando para todos aqueles que recebem a palavra de Deus, que receberam, que creram em Jesus como Filho de Deus, e que creram no único Deus verdadeiro. Mas não somente creram. Somente crer não é suficiente. Não é suficiente. Precisa conhecer. Porque quando as pessoas falam eu creio, elas muitas vezes não estão crendo no único Deus verdadeiro. Eles não estão crendo em Deus conforme a sua palavra. Elas estão inventando um Deus, elas estão criando um Deus imaginário, e elas estão supondo que tem parte com Deus. Aí o que diz a palavra? Aparta-te de mim, eu não vos conheço. Porque se você não conhecer a Deus aqui, como você vai conhecer depois? Né? Para os que estão vivos, há esperança. Quer dizer, nós devemos conhecer a Deus enquanto estamos vivos. Então, ele diz aqui, santifica-os na verdade. Quer dizer, saiba a verdade, conheça a verdade. Por isso que ele diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livre. E ele fala, santifica-os na verdade. Quer dizer, separa-os para Deus. Essas pessoas que creem, elas são separadas para Deus. Daí que elas são chamadas santos, santas, né? Quem é santo? Que é separado para Deus. Como ser separado para Deus? Através do conhecimento e entendimento da palavra de Deus e da aliança com Deus através de Jesus Cristo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, se o nosso pensamento não coincidir com a palavra de Deus, o nosso pensamento está errado. Por isso que o que é evangelizar? Evangelizar não é você contar historinhas, não é você fazer, vamos até mais longe, né? Fazer atos de bondade, né? O coração do homem quer fazer caridade, quer fazer o bem, mas sem Jesus não há bem. É Ele que vai informar nós como nós devemos proceder, como nós devemos fazer. Então, os homens criam deuses imaginários e passam a presumir que vão ter vida eterna, que vão ter parte com Deus. Né? Isso é uma presunção. Por quê? Porque não se enquadraram na palavra de Deus. E a vida eterna é esta, que te conheça o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem o Senhor enviou. Conhecer a eles é conhecer a verdade de Deus. Por isso que ele diz, conhecereis. Por que está escrito? Por que ele escreveu? Ele está se revelando, está se mostrando, eu sou assim, eu fiz isso, eu criei todas as coisas. Né? Eu sei todas as coisas, eu posso todas as coisas, eu sou todo-poderoso, eu sou o único Deus, o Deus eterno, né? O Deus eterno. Então as pessoas são santificadas no quê? Na verdade. É a verdade que santifica. É a verdade que santifica. Qual verdade? Aí vem muitas conversas, né? Porque os homens eles têm uma mania de relativizar as palavras, as coisas, né? As afirmativas, as ideias. Isso é relativo. Não. A palavra de Deus é
absoluta como Deus é absoluto. A palavra de Deus é inerrante, é incontestável, ela é revestida de toda autoridade. Então, ele diz aqui, no verso 20: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra, de novo. Então aqui, esse capítulo aqui, 17, Jesus orando, é Jesus falando. Estou aqui como alguém que está trazendo um recado da parte de Deus, Não queira dizer, eu vou ter vida eterna, você tem Jesus, então você tem a vida, e não somente esta, mas também a eterna, Então, ter Jesus é conhecer Jesus. Conhecer Jesus é crer que Deus o enviou, e conhecer a Ele é conhecer a sua palavra, que Ele falou. O que Ele falou? Então, tem aqui no Tito, no livro de Tito, ele fala justamente estas coisas. Quando, capítulo 3, verso 4 do livro de Tito: quando, porém, se manifestou a bondade, a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obras de justiça, praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, a fim de que, justificados por graça, nós nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, a vida eterna, ela traz para nós uma esperança, e quem fez a promessa é fiel para cumprir. No verso 1, a partir do verso 1 do livro de Tito, ele diz assim: Paulo, através do Espírito Santo, falando, trazendo a carta a Tito, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Quando fala piedade, a melhor tradução é o amor, Porque Deus ama. Na esperança da vida eterna. Então nós temos esta esperança de vida eterna. Porque pelas nossas obras de justiça, a palavra de Deus fala que os nossos atos de justiça são como trapos imundos diante de Deus, e não são suficientes para a pessoa ser apta a receber a vida eterna, ou a salvação, como diz, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus nosso Senhor. Então, ele deixou a vida eterna, está disponível, então tem a esperança da vida eterna, mas faça o que Jesus falou, creia em Deus, creia em Jesus Cristo, mas também conheçam ao único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem o Senhor enviou. A Tito, verdadeiro filho segundo a fé, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Então, muitos se intitulam deuses, tem muitas entidades que religiões, o que a religião faz? Religião constitui pessoas que ficam pedindo favores, só pede favores,
né, quer que Deus seja um mordomo, né? Um mordomo, senta-se à mesa e Deus passa a ser um mordomo, passa a servir. Aí não tem relacionamento com Deus. Ora, eu quero te conhecer. Quem que é o Senhor? Qual o teu nome? Quais os teus propósitos? O que o Senhor quer de mim? Né? O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor vai fazer por mim? Né? Quem é o Senhor? Ele vai responder, né? Como Moisés falou. Ele teve uma manifestação de Deus e ele fala: quem é o Senhor? A hora que as pessoas falaram que o Senhor me enviou, mas qual é o seu nome? Primeiro já começou a se apresentar a Moisés. Quem é o Senhor? Quero te conhecer, porque ele ali estava em intimidade com Deus. Ele recebeu a revelação, né? Então, mas quem que é o Senhor? Qual o teu nome? Falei assim: eu sou o Deus de teus pais, né? De Abraão, Isaac e Jacó. Pronto, já começou a conhecer. Esse que é o verdadeiro, né? E qual que é o seu nome? O meu nome é Eu Sou o que Sou. Fala para eles que eu sou o que, né? Aquele que eu sou o que sou, te enviou a Faraó para resgatar o meu povo. E eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sou o Deus dos teus pais. Sou o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E nem Faraó poderá me resistir. Porque o que eu tenho que fazer, ainda que pareça a você, Moisés, impossível ou perigoso, eu vou fazer. Eu vou tirar o meu povo com mão forte do Egito, da casa da servidão, né? E ele falou assim: ninguém há que possa deter a minha mão. Moisés tremeu ali, né? Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu para ir a Faraó para tirar o teu povo? Não, Moisés, a minha presença, eu vou contigo. Senhor, se a sua, aí, olha bem, já é uma conversa, ele já está conhecendo a Deus, olha bem, né? Embora ele veio da semente do povo hebreu, né? Mas ali Deus se revelando, Deus se mostrando a ele, né? Senhor, né? Quem sou eu? Mas eu sou contigo. Vai lá e fala que o Eu Sou te mandou. Senhor, aí ele treme, né? Senhor, se a sua presença não for comigo, não deixa eu ir. A minha presença é contigo, tá? Né? E você vai falar o que eu mandar você falar. Senhor, eu não sei nem falar. Aí ele tremeu mais ainda, né? Claro que ele sabia falar, né? Eu não sei nem falar, sou pesado de boca. Aí fala que Deus, né? Zerou com ele, né? Falei: então tá, mas Arão vai ser a sua boca, mas eu não vou falar contigo. E aí Arão que vai falar com aonde que eu mandar vocês. Então, e quando saem do Egito, né? Na saída, eles poderiam ir pela orla marítima, né? do mar Mediterrâneo, né? Pela orla marítima, chegaria à terra prometida em 3 meses. Caminhada de 3 meses, chegaria ali com 3 milhões de pessoas, numa estrada pavimentada, né? Era uma freeway da antiguidade. Aí Deus falou: não, não é por aí, é para cá, quer dizer, para a direção oposta, para o deserto. Você vai para dentro do deserto. Então Moisés disse: Senhor, eu estou sob obediência aqui, porque eu estou vendo o jogo de forças, né, monumentais que estão envolvendo tudo isso. Ele obedeceu e foi. E no caminho encontra o quê? O Mar Vermelho. Aí todo mundo: Moisés, você trouxe nós aqui para morrer. Moisés sabia com quem ele estava lidando, com quem estava dando as instruções. É o Todo-Poderoso, vamos obedecer ele, né? Aí chega, né? Aí Faraó fala: ei, vou acabar com eles. Olha lá, o Deus deles não bate bem, não bate bem na cabeça. Ela levou isso para um terreno
porque os estrategistas de guerra, eles olham no terreno. Qual a condição do terreno para guerrear? Você tem que entrar num terreno que lhe seja favorável. Mas Deus nos enviou num terreno que não lhes era totalmente prejudicial a eles. Eles seriam dominados porque eles deram com o Mar Vermelho. Aí o que Deus fez? Então, Moisés, por que você está clamando a mim? Ordena e as águas se dividirão. Quer dizer, o meu poder, Moisés. É esse Deus que nós conhecemos, é esse Deus que se revela nas Escrituras. Conheçam a Ele, não apenas a história dele, mas Ele próprio, através da sua verdade, através de Jesus Cristo. E Ele foi lá e abre o mar. Quem pode fazer uma coisa dessa? Ninguém pode fazer. Quem prometeu vida eterna para aqueles que conhecem a Ele, que creem nele, que creem e conhecem a Jesus Cristo? Agora, nessa caminhada para o deserto, e depois 40 anos perambulando com esse povo no deserto, o que Deus estava fazendo? Se revelando a eles. Se revelando àquela multidão, né? Eles passaram a conhecer a Deus ali pelos prodígios que foram feitos, né? Nós vemos ali, né? Não tem água, fala com a rocha, a água sai da rocha, meu Deus, né? Mas não, e comida, como é que vai fazer nesse deserto? Tem comida? Não, eu vou dar comida para os povos, Moisés, eu sou Deus provedor. E faz chover maná sobre eles durante 40 anos. Aí o povo ficou animado, 40 anos. Eles passaram a conhecer Deus. Vocês já conhecem a história, mas eu estou te apresentando o Deus da história, o Deus que se revela nas Escrituras, o Deus que quer que você o conheça e conheça a Jesus Cristo, para que você tenha parte com Ele. Para que Ele não venha dizer para você: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Como que Ele não vai conhecer? Se nós não tivermos intimidade com Ele enquanto estivermos vivos. Não peça apenas favores para Deus. Uma casa, um carro, Ele faz, pode pedir, mas sobretudo fala: eu quero te conhecer, revela-te a mim, me dá fome e sede da tua palavra, me ensina, Senhor, me ensina as tuas palavras, os teus desígnios, eu quero te conhecer. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Conheça ao único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem o Senhor enviou, e tenha e saiba e creia na promessa da vida eterna, para a glória do nosso Deus, para a alegria e felicidade da tua alma, da nossa alma, em nome de Jesus. Seja uma bênção, seja curado, seja transformado, seja tocado com o poder de Deus por estas palavras, em nome de Jesus. Amém.